Olá! No vídeo de hoje eu quero tratar essa questão, que talvez assim como eu, você tenha sim um monte de interrogações na cabeça, que é a abertura à vida da Igreja Católica. É tão interessante, primeiramente, eu não sou católica e essa doutrina na Igreja Católica estava me incomodando bastante e tal, e hoje eu vi um vídeo, e nesse vídeo a pessoa, ela falava que o casamento, ele é uma vocação para quem quer ter filhos. E se você não tem essa vocação, não quer seguir ela, você ou está na religião errada, ou você deveria buscar o celibato, isso, não ser casado, né? Aí eu fiquei incomodada com aquilo, eu falei, gente, mas que absurdo é esse? Que coisa louca, em pleno século XXI, né? Esse diálogo mais medieval, mais sem noção, né? Assim, eu achei assim, muito... que assim, parece que quem está aberto à vida é superior do que outros tipos de cristãos. E aí é muito interessante, porque o marido dele gosta muito de estudar sobre o catolicismo, e ele primeiro me alertou uma coisa. Ele, como você pode falar para os católicos se você não é uma católica? E é verdade, gente. Porque a partir do momento, vamos colocar os pingos nos is, a partir do momento que você segue uma religião, você subscreve aquilo que ela está dizendo. Você aceita aquilo que ela está dizendo. As regras de fé e prática. E é para isso que existe o catecismo, né? Então, assim, eu fui, né, depois que eu entendi isso, como que eu poderia falar sobre algo que eu não vivo, né? Não é a minha realidade. E a gente sabe que a referência de católicas, católicos, assim, ela é meio, assim, errada pra gente, porque... a gente tem essa visão do católico que é espírita, do católico que não vai à missa todo domingo. Então, assim, mas se diz católico, a gente vê, né, pessoas como a Cíntia Chagas falando que é católica, e assim, a sua fala não condiz com a realidade do que ela faz, o que ela é. Então, assim, a gente tem muitos exemplos, e não só, gente, na Igreja Católica, mas em todas as religiões, a gente encontra esse tipo de pessoa que ela usa, né, a fala, ela coloca o título, mas ela não segue, ela não pratica. E aqui eu tô falando para quem pratica, né, e eu não pratico. Mas eu achei legal porque eu gosto muito de falar, né, sobre as mulheres, sobre as esposas, assim como eu falei da bailarina, né, da Hannah. A Hannah, ela é super aberta à vida, né, ela segue a doutrina dos mormons, eles não gostam que até falem assim, mormons, mas eu sempre esqueço de falar o nome todo, completo, eles têm muitos filhos. Aqui a gente pode ver vários perfis de mulheres que elas seguem isso e elas falam, eu sou aberta à vida, sou católica, e ali ela tem vários filhos, e eu fico assim, meu Deus, como é que ela pode, como é que ela consegue ter tantos filhos nessa situação do mundo tão perigoso, tão maluco? E aí o meu marido, ele me esclareceu algumas coisas. Primeiro foi esse ponto, que eu não sou católica, então eu não tenho realmente que seguir, eu não tenho uma obrigação em seguir o que a Igreja Católica diz, eu não sou católica. Outro ponto, a união conjugal para o católico, ela tem um intuito na procriação, eu achei muito bonito, porque aqui eu tenho o catecismo, né? Eu fui buscar na fonte, gente, ó. Se você não leu, se você diz que é católico e não leu isso aqui, vai pra casa. Você não é católico, não. Mas, enfim. Aí eu, lendo sobre essa questão dos maridos e das esposas e sobre essa coisa da abertura à vida, eu achei interessante, porque fala com muito carinho
Inclusive, não desfaz totalmente do prazer. Não, eu achei interessante, porque a gente pensa assim, nossa, então o católico ele só pode fazer sexo para procriar. Não tá isso. E teve um ponto que eu achei muito legal, que eu gostaria de colocar aqui para vocês também. Eu vou ler, eu não vou falar da minha cabeça não, gente, porque da minha cabeça eu tenho meus pensamentos, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Deixa eu então ler para vocês o que diz, né? Eu fui buscar na fonte, tá? A fecundidade do matrimônio, olha só o que fala. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja que está do lado da vida, então aí vem o trecho, né, a favor da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Então não quer dizer que o casal ele não possa sentir prazer, né? Ele pode sentir prazer, mas ele sempre tem que estar aberto, se acontecer uma gravidez, se acontecer uma concepção, aceitar como algo divino e uma bênção. Essa doutrina, escutem bem, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Então, desse momento do homem e da mulher que se une, estabelece uma conexão também espiritual, né? Isso no casamento, né? Então, por exemplo, eu sou evangélica e aí eu não sou casada na igreja católica, então eu estaria em pecado, porque para quem é católico, o casamento é um sacramento. E aí, o meu casamento ele não é válido. Se eu me tornasse católica hoje, eu teria que me casar de novo na igreja, tá bom, gente? Só para explicar para vocês, tá bom? Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que na tarefa de transmitir a vida e de ser educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Por isso, desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Um aspecto particular, gente, isso aqui que eu queria colocar isso aqui para vocês, que eu achei interessante, tá? Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Porque o que muitas vezes vende pra gente, né? O que parece? Que você não pode fazer nada. E, por exemplo, gente, no meu caso, vamos colocar a minha vida assim. Eu sei quando eu estou, mais ou menos, eu entendo quando eu estou no meu período fértil. E eu evito. Então, assim, vou falar de mim. Talvez você consiga entender. Eu não tomo nenhum tipo de anticoncepcional. Eu sou super contra isso, porque eu morro de medo de tomar hormônios. Não tomo, gente. Então, muitas vezes eu faço uso, né, tradicional de camisinha. Ou então, eu vejo mais ou menos, não, agora nessa fase que eu não posso ter nenhum momento íntimo com meu marido, porque é perigoso engravidar. Cabe-lhes, vamos ver o que diz o catecismo. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo à justa generosidade de uma paternidade responsável. Poxa, tá em um ponto muito importante. A maternidade não pode ser irresponsável.
Ai, eu acho tão lindo aqueles casais que têm tantos filhos e tal, e aí você tem uma visão romântica disso tudo. Mas, aqui mesmo está falando que é uma responsabilidade. Você não pode ser irresponsável. Simplesmente porque, eu sou aberta à vida, então eu não vou me cuidar, eu vou... De maneira alguma. Se você avaliar o seu coração e ver que não é por uma questão de egoísmo, vou colocar um exemplo de visão de egoísmo aqui. Eu não quero ter filhos porque eu não quero estragar o meu corpo. Gente, isso é uma visão de egoísmo. Ao ver aqui na Igreja Católica, entendeu? Dessa visão. Agora, eu não posso mais ter filhos, porque eu não consigo me sustentar. Eu não consigo sustentar mais uma criança. Isso não é egoísmo. Isso é ter responsabilidade. E aqui está sendo muito claro com isso aqui. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. A moralidade da maneira de agir quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida, não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios estes que respeitam, no contexto do verdadeiro amor, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. Salvaguardiando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Gente, aí nos meus comentários nesse post, né, que eu comentei, eu argumentei lá, eu falei, gente, tal. E aí depois eu mesmo me arrependi no sentido de, eu não sou católica. Então, assim, eles estão certos. Eles ali no post estavam certos. Porque eles seguem o que diz a igreja. Entende? E eu, como não sigo a igreja, realmente é difícil para eu entender. Realmente é complexo. E aí, eu achei muito legal um comentário de uma moça. E esse comentário quebrou meu coração, porque ela virou e falou assim: mas filhos são uma bênção. Você vai querer ter só um pouquinho? Eu parei e fiquei pensando, porque eu tenho 2 filhas. E eu parei e fiquei pensando, realmente, as minhas filhas são uma bênção. Tem dias que, eu tô assim, uma pilha, mas as minhas filhas são uma bênção na minha vida. Então, gente, tô aqui nesse vídeo para falar quem somos nós para julgar, né? E ainda mais nessas questões religiosas, né? Que a gente às vezes não conhece a fundo, não sabe a doutrina que a pessoa segue. Então, assim, eu tirei uma lição disso tudo, né? Eu entendi que a abertura à vida é muito maior. Ela tem um sentido muito mais amplo e espiritual para o católico do que simplesmente eu estava vendo aqui, né? Na minha visão prática aqui. E ela tem uma visão realmente para povoar, para aumentar e cumprir a missão da paternidade, e não apenas só colocar no mundo, mas também ali no catecismo fala ensinar. Então ali é um processo, é uma missão que os pais eles ganham. Quando ele tem um filho, eles têm uma missão de acompanhar aquela criança, de ensinar tudo para eles. Então,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esclarecido várias coisas a esse respeito para você. Se você tinha alguma dúvida, se você tinha algum preconceito como eu, se você tinha, assim, um certo ranço, assim, ou uma certa dificuldade de engolir isso, né? Vamos entender que é uma questão de doutrina, né, da igreja, e a gente deve respeitar, não é mesmo? Assim como a gente gosta que nos respeite. E eu gosto de trazer essas questões, a gente debate aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte, inscreve no canal, assina o sininho das notificações. E é isso aí, até a próxima!